Dia, sexto ano, nós vamos falar de Egito. Nós vamos entrar na próxima matéria, mas só para revisar com você a última matéria, nós trabalhamos então a Mesopotâmia e desse povo da Mesopotâmia se destaca o Egito, ok? Vamos lembrar do Egito? O Egito começa com um nome bacana, o Rio Nilo. Olha, você começa falando de Egito de um rio. Por que o Nilo, que é um rio? Eu disse para você, você lembra bem, que o Nilo não é só um rio, o Nilo também era Deus. O povo egípcio tem essa mania de cultuar muitas coisas, objetos, o rio Nilo. E o rio Nilo era Deus porque do mês 6 ao mês 9, de junho a setembro, ele tinha uma enchente. E essa enchente então fertilizava toda a terra, depois que o rio voltava ao leito normal. E aí a plantação multiplicava alimentos. Então eles olhavam para o Nilo e falavam: nossa, o Nilo nos dá água. Preste atenção, o Nilo dá água de toda extensão. Em todo o Egito, o Nilo acompanha então a civilização. Então, de um lado, de um extremo a outro extremo, existe o Nilo. Então, a ideia primeiro de eternidade. Eles achavam que o Nilo era eterno. Onde eu vou no Egito, existe o Nilo. São 200 quilômetros, basicamente, 270 quilômetros do Nilo. Só que nesses quilômetros, 200 quilômetros, eles andavam a pé. Imagina, daqui até Iporá. De um lado você vai, do outro lado que você for, o Nilo está lá. O rio Nilo acompanha o seu trajeto. Então eles achavam que esse rio era eterno. Eles achavam que a terra toda era acompanhada pelo Nilo, então esse Nilo é Deus. Então eles ofereciam sacrifícios ao Nilo, né? Jogavam as crianças ao Nilo, gostavam de fazer sacrifício ao Nilo, porque o Nilo, em contrapartida, dava água para ele. A agricultura, que era a base da sua existência, era regada pelo Nilo. Então, as pessoas que controlavam sabiam como que o Nilo enchia e baixava a água, eram considerados também deuses, porque olha, os camaradas que controlam e que sabem quem é o Deus, que entende o nosso Deus, também é Deus. Bacana. Então, se você prestou atenção nas aulas anteriores, o povo do Egito é um povo politeísta. Contrário a politeísta é um monoteísta. Politeísta é o que então? Depois você me responde isso. Depois você anota isso no papelzinho e fala para o seu pai, para sua mãe, fala: pai, nós somos monoteístas ou politeístas, né? E explica para ele a diferença. Politeísta é a crença em vários deuses. Lembra disso? E nós fizemos umas tabelinhas. O povo era muito maluco. Presta atenção. Eu vou falar alguns palavrões, né, teóricos. Vamos lá. Zoomorfismo. Zoomorfismo nada mais nada menos que a crença que Deus poderia ter forma de animal. Então, um Deus que tem forma de animal é zoomorfista, ou zoomorfismo. Por quê? Porque também tem o antropocentrismo deles. Como é que é essa visão? Deus em forma só de homem. Por exemplo, o faraó. Então, antropocentrismo deles lá, acreditavam que o faraó era Deus. Nós vamos poder chamar isso de antropomorfismo, né? Deus em forma de homem. E aí, o Deus mais estranho para nós seria o antropozoomorfismo. Que é isso? Que era um Deus que tinha forma humana e de animal ao mesmo tempo. Então, essas permeações aí do Egito era tranquilo. Então, você podia cultuar um animal, mas você podia cultuar o Deus. Exemplo, faraó. Ou você podia cultuar um Deus em forma de homem e animal, né? E nós vamos ter alguns famosos aí que as pessoas gostam de imitar. Como é que era o modelo político? Já que você falou tanto do faraó, como é que era o modelo político do Egito? O modelo político era teocrático. O que é teocrático? Teo é o centro, teo é Deus. E crático, então, seria a administração de um modelo a partir de Deus. E quem era Deus que administrava o Egito? O faraó. Tudo era do Egito, tudo no Egito era do faraó. O faraó era proprietário de todas as terras. Então, não havia um Estado. O Estado era o faraó, por isso que ele era teocrático, ou seja, o Estado é dele. O Egito era dele. Bacana? Nessa visão do povo egito, ainda religiosamente falando, havia uma ligação muito forte entre o corpo e a alma. Preste atenção.
Quando o homem morre, a alma não acaba, a alma continua existindo. A alma só vai acabar quando o corpo acaba. Então, para deixar o corpo para deixar o corpo sem deteriorar, eles mumificavam o corpo. Por quê? Quando o corpo estiver mumificado, estiver resistente ainda, a alma continua. Quando o corpo desaparecer, a alma desaparece. Então, daí um local especial para mumificação, onde era? Nas pirâmides. Então, um dos objetivos de construção das pirâmides era guardar o corpo para a permanência da alma, ok? E então, esse corpo permanecia. E é uma técnica muito fera. Por que é uma técnica muito fera? Porque você pode perceber que encontros históricos, né, achados históricos de múmias de mais de 1000 anos, ou seja, eles conseguiam guardar o corpo mais de 1000 anos sem então ser danificado. Era uma boa, né? Bacana. E dentro dessa estrutura que eu te falei, das pirâmides social do Egito, você lembra que nós fizemos uma pirâmide social, o modelo da pirâmide social. Por que pirâmide? Porque pirâmide para eles era relevante. E a gente gosta de sempre lembrar do modelo de pirâmide. Então, vamos fazer uma pirâmide social no Brasil. Você tem uma classe alta, uma classe média e uma classe baixa. Tranquilo. No Brasil, a classe baixa pode se tornar alta, a alta pode se tornar baixa. Há uma mobilidade. Então, você vai lembrar para mim que não há mobilidade. Então, o nome é Não Existe Mobilidade Social. Quem nasceu faraó, morre faraó. Quem nasceu escravo, morre escravo. Não há vestibular para nada no Egito. Não há. Eu já nasci e já vou morrer daquele jeito. Já nasci faraó. Bacana. Há contato entre as classes? Não. Quem nasceu faraó não vai deixar o filho dele casar com o filho de um escravo. Até o filho de escravo gostaria de casar com um comerciante, com um soldado, mas não havia possibilidade, não havia essa interação de classe. Tá. Você falou mais uma vez do faraó, está lá em cima no topo da pirâmide. Bacana, e está mesmo. O faraó, além de ser Deus, além de estar no topo da pirâmide, além de ser enterrado, né, na pirâmide social destacada, né, qual que era dele mesmo, esse faraó era considerado líder político, era considerado líder religioso e líder militar. Ele controlava o exército, ele controlava a política e ele controlava até as celebrações dos cultos, que era para ele mesmo, né? Então o faraó também tinha um poder centralizador. E para terminar essa reflexão sobre o Egito, eu gostaria de deixar com você uma pergunta e você vai responder, vai anotar no caderno e depois nós vamos cobrar de você em sala. Você vai falar assim para mim: professor, aquela pergunta que você fez sobre o Egito nas aulas virtuais, a primeira aula virtual, você fez uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, presta atenção, pode pedir ajuda do pai, pode buscar no livro tem respostas, hein? No livro tem a resposta. É assim: José foi parar no Egito como escravo. Ok? Ok. Passou 20 anos, ele se tornou o vice-faraó do Egito. Mas você acabou de falar que não havia mobilidade social. Então como é que o José da Bíblia, né, do Gênesis, foi parar no Egito e passou de escravo e se tornou rei? Responde essa e a gente se encontra por aí. A aula que vem eu já começo respondendo essa pergunta e vamos começar no próximo capítulo. Cuide-se bem, estuda muito e a gente se encontra logo logo. Estou com saudade. Quando falamos de Egito, me lembrei da música que a aluna Sofia, né, do 6º B, fez para o Nilo. Tem uma poesia aí e ela musicou. Que pena que você não está aqui, Sofia, para musicar para o pessoal aquela letra do hino do Nilo. Um abraço, cuide-se bem.